Oi, pessoal que se liga nos assuntos da mídia esportiva. Temos aqui dois destaques. Vou falar da La Liga, uma atualização. O Campeonato Espanhol começa já no próximo sábado. E agora, segundo o jornalista Flávio Rico, temos dois players interessados no sublicenciamento, né, junto à Live Mode, que é a proprietária da Cazé TV, para transmitir partidas do Campeonato Espanhol. E o outro destaque desse vídeo será sobre a Globo, e uma questão técnica, né? Porque a emissora vem recebendo reclamações nas últimas semanas devido à qualidade da imagem dos jogos de futebol no Plim Plim. E a Globo está tentando, né, ajustar, resolver esses problemas. Olha, se você gosta de mídia esportiva, aliás, muita gente aí, todo o Brasil acompanhando os vídeos, e às vezes, né, as pessoas acompanham e não fazem a inscrição. Então clica aí embaixo em inscrever-se, porque isso ajuda muito, né, ao crescimento do canal, para a gente continuar aqui nesse trabalho produzindo esse tipo de conteúdo. E também, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Vamos começar falando então sobre o Campeonato Espanhol. Próximo sábado a bola já rola, teremos duas partidas. A Cazé TV adquiriu os direitos, né, que durante muitos anos esses direitos eles pertenceram à ESPN, e agora na Cazé TV, da Live Mode, ela tem direito aí sobre todo o Campeonato Espanhol. Mas a gente já sabia, né? Já trouxe isso em outro conteúdo, que a Live Mode ela vai sublicenciar, pelo menos essa é a intenção, né? Sublicenciar alguns jogos para outras emissoras interessadas. Já temos o conhecimento sobre o Sport TV. Sport TV tem interesse em sublicenciar jogos, em adquirir, né, esse contrato de sublicenciamento. E também agora, segundo o Flávio Rico, lá no portal Léo Dias, nessa atualização sobre o Campeonato Espanhol, o Paramount Plus entrou na parada. Então, provavelmente, essa semana já teremos uma definição, porque a bola vai rolar no sábado, e temos, então, dois canais, né, dois grupos aí disputando o sublicenciamento junto à Live Mode Sport TV, que já teve, né, Campeonato Espanhol em outros tempos. Muita gente lembrou disso no canal, aí nos comentários. E temos essa novidade, pelo menos neste momento, o Paramount Plus. E pelo que o Flávio Rico está colocando, é uma questão de dinheiro, é grana, né? Quem pagar mais vai levar. É assim que as coisas vão funcionar. Sport TV com a sua proposta e o Paramount Plus também fazendo aí o seu pedido, a sua proposta, né? Sua pedida, né? Para ter esse sublicenciamento. Queria saber a sua opinião, você que está acompanhando aqui o canal do Fábio Fidelix. A Cazé vai ter, né, ela tem direito sobre todo o Campeonato Espanhol, e com sublicenciamento, algumas partidas, né, estarão ou no Sport TV ou no Paramount Plus. De repente, algum outro player pode aparecer aí de uma hora para outra, mas nesse momento, pelo que coloca aí o jornalista, o Flávio, Sport TV e Paramount Plus, né, nesta disputa. Você prefere ver aí jogos na Cazé TV mesmo, de repente no Sport TV, no Paramount Plus? Quem você acha que leva esse sublicenciamento aí para os jogos do Campeonato Espanhol, a La Liga, né? O que você acha disso? Manda a sua opinião, vamos aguardar. Então, essa semana deve sair a definição, se demorar muito aí, talvez na próxima semana, porque o campeonato já vai começar, né? Então, quanto antes, melhor, né? Essa decisão, né, de forma oficial, de quem vai ficar com o sublicenciamento. Segundo assunto aqui, sobre a qualidade de imagens da Globo. Estava acompanhando o portal Mídia Esporte e telespectadores, né, claro, nas redes sociais, reclamaram, criticaram as imagens da Globo, principalmente depois que acabou a Copa do Mundo, né, aí voltou o Brasileirão, tivemos Copa do Brasil, vários jogos, e que a qualidade não está boa em termos de saturação, a imagem do gramado, principalmente, segundo os telespectadores, é uma imagem mais acinzentada ali, então o pessoal não está gostando, e a Globo resolveu então fazer suas modificações, seus ajustes, né, segundo a própria emissora. Nesse último jogo aí, Palmeiras Internacional, nesse último domingo, aliás, partida terrível, né? Sou palmeirense, mas que jogo, nossa, muito chato, hein, esse 0x0 Palmeiras Internacional. Mas nessa partida a Globo já realizou os seus ajustes, né, para tentar aí agradar, né, o seu público, né, com todas essas reclamações aí nas redes sociais. Eu confesso que não vi, porque eu acompanhei pela GE no Globoplay, né? Começou a transmissão na Globo, eu passei para a GE TV por uma questão de escolha, né? Aí cada um tem o seu gosto, suas preferências. Eu gosto de acompanhar o Jorge Igor narrando,
a transmissão da GETV, eu acho mais leve, mais descontraída. E a qualidade da imagem da GETV no Globoplay, eu sou uma pessoa que não ligo muito, né? Não ligo muito para essa questão de imagem. Eu me preocupo mais com quem está narrando, quem está comentando e o áudio, que é um outro assunto. Aliás, queria saber, na sua opinião, se realmente você acha que a Globo está devendo aí, em termos de qualidade técnica, o que é uma surpresa, né? Porque a gente conhece a Globo já de décadas, né? E sempre a Globo teve, né, melhor imagem, melhor áudio do que as outras emissoras. Me lembro dos anos 80 e 90, tinha muita gente que acompanhava Luciano do Vale, Silvio Luiz pela narração, né? Não era pela imagem, porque a imagem da Globo sempre foi melhor. E tem algumas pessoas que sempre assistiram pela Globo devido à qualidade, né? De vinhetas, de toda a plástica da Globo, né? Sempre foi superior às outras emissoras. Então muita gente assistia na Globo por isso, não era nem por causa de narração. Mas nos últimos tempos, então, depois da Copa do Mundo, a gente teve na Cazé TV transmissão 4K, né? Que realmente fez muita diferença, recebeu muitos elogios. E eu confesso que não ligo muito para imagem, né? Eu me preocupo mais com a equipe de transmissão, os narradores, os comentaristas, o áudio, né? Que eu vou falar sobre isso já também. Não está na matéria, mas eu já falei sobre isso no canal e volto a falar aqui. Então, a Globo está tentando melhorar essa qualidade. Para quem não sabe, né, a Live Mode é ela que gera as imagens para Record, para Prime Video e para a própria Cazé TV, né? A Live Mode que é proprietária da Cazé. E vem recebendo elogios, né? Vem recebendo elogios a Live Mode em termos de qualidade de transmissão. Queria saber o que você pensa sobre isso e sobre o áudio, né? Eu já trouxe aqui um vídeo comparando como era o áudio de transmissões da Globo nos anos 2000, ali, começo dos anos 2000, até trouxe uma transmissão do Luiz Roberto num jogo de Fluminense, de Libertadores. Que diferença, né? Aquele som ambiente alto, aquele barulhão de torcida. Futebol é emoção, né, gente? Quem vai para o estádio de futebol sente essa emoção e quem está em casa gostaria de sentir um pouco também, né? Só que a Globo, nos últimos tempos, ela coloca o som ambiente muito baixinho, né? Às vezes o estádio está lotado, você olha lá o Maracanã, o estádio do Corinthians, do Palmeiras, o Mineirão, ou lá em Porto Alegre, em qualquer estádio, grande estádio do Brasil, você vê o estádio lotado e aquele som ambiente baixo. Aí já não é uma questão técnica, né? Isso é uma decisão de alguém ali, né, da direção de esportes da Globo, e deixar esse som ambiente muito baixo, o que eu acho que tira todo o clima de emoção, né? Toda aquela atmosfera da partida. Não sei, quem é o responsável por isso, sinceramente eu não gosto. Se você vê um jogo no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, a gente percebia, né? O mesmo jogo na Cazé TV e na Globo, parecia uma outra partida, né? Você colocava na Globo, aquela coisa, né? Aquele som baixinho. Na Cazé parece estar dentro do estádio, né? Além da diferença das transmissões também, da própria narração, né? Tudo isso. E isso acaba... Se você tem um som ambiente mais alto, o narrador acaba entrando nesse clima, nessa vibração, né? Com som ambiente baixo, parece estar transmitindo um jogo de campeonato amador. Você olha, o estádio está lotado, mas o som ambiente não entra, né? Então não tem aquele da torcida, aquela explosão do gol. E a Globo não era assim, né? Não sei por que ela tomou essa atitude nos últimos tempos. E também a qualidade do áudio, né? Eu estava acompanhando um jogo com o Everaldo Marques outro dia, da Copa do Brasil. Qualidade do áudio da Globo muito estranha, né? Som também baixo, o Caio Ribeiro estava comentando, o som lá embaixo, você quase não ouvia o Caio Ribeiro, ele ainda estava, e parece que estava com problema de voz, estava um pouco rouco ali o Caio Ribeiro, aí ficou pior ainda a situação. Então, e o Everaldo Marques, né, que não tem nada a ver com o assunto, já aproveitando aqui, né, estamos falando de mídia esportiva, eu gosto de fazer meus comentários. O Everaldo Marques, naquele jogo Fortaleza e Palmeiras, né, 3-2 para o time do Fortaleza, o jogo de volta, né, Palmeiras conseguiu a classificação, mas perdeu a partida. O Everaldo ele desafinou em quase todos os gols, né? Na hora de gritar o gol, aquela gol, sabe quando o narrador desafina? Aliás, acontece com todos os narradores de rádio e televisão. Agora, no mesmo jogo, em quase todos os gols que ele ia gritar, ele desafinava, né? O Everaldo Marques, que é um excelente profissional, estudioso, né? Um cara com capacidade, um cara versátil, que transmite muitas modalidades esportivas, né, esportes americanos, na ESPN, fez muito sucesso, sem dúvida é um grande profissional, mas ele mesmo já falou sobre isso, ele tem uma voz pequena, né, o Everaldo Marques, e quando ele vai gritar o gol, muitas vezes ele acaba desafinando, ou algum grito para fora, aquela coisa, né, então falta potência vocal, né, que a gente via em outros narradores antigamente, como o próprio Luciano do Vale,
Um Éder Luiz, quando fez televisão, né? Narradores de rádio, né, com potência, Dirceu Maravilha, narradores que têm um peso de voz maior, né? Aquele vozeirão, aquela voz metálica, coisa que o Everaldo não tem, né? Isso não tem como mudar. O que ele pode fazer é tentar mudar o seu estilo de transmissão, né? O Galvão fez isso, porque o Galvão é outro grande narrador que tem uma voz pequena. O próprio Galvão fala sobre isso, que o Luciano do Vale tinha muito mais voz que ele. Galvão já falou isso várias vezes, você vai achar no YouTube aí entrevistas dele falando sobre isso. Então o que o Galvão fez? Quando ele viu que não dava para disputar no gogó com o Luciano, ele começou a criar bordões e mudar um pouco o jeito de narrar, né? Narrar um pouco mais baixo, um pouco mais próximo do microfone, tentando ali ativar um pouco mais os graves da voz, né? Para fazer uma locução diferente, né? Uma estratégia de locução. Eu acho que o Everaldo ele vai ter que seguir esse caminho, né? Porque ele não consegue, né, gritar aquele gol rasgado, que ele vai sempre dar aquela desafinada, porque falta, é uma questão física, né? É uma questão natural, né, do ser humano. Cada um tem seu timbre de voz, sua potência de voz, e o Everaldo não tem. Né? O Everaldo não tem. Então isso acaba acontecendo. O Galvão conseguiu seguir o seu caminho, fazendo grande sucesso com bordões, com uma locução um pouco mais pausada, um pouco mais próxima do microfone. São técnicas de locução, né, que servem não só para narrador esportivo, como para locutores de rádio também. E senti isso no Everaldo Marques. E sobre a qualidade de imagem, queria saber a sua opinião. A Globo, repito, né, já está tentando ajustar essa questão, que é uma surpresa, né, porque a Globo sempre foi a primeira, né, no Brasil em termos de imagem, em termos de áudio, e hoje parece que as coisas mudaram, né, com tantos players, né, tantos canais, com streaming chegando, né, com grandes empresas chegando, e isso, a tendência é isso aumentar cada vez mais, né? Outros canais, outros grupos chegando aí para adquirir direitos de transmissão, começam as comparações, né? Que a Globo andou muito sozinha durante muitos anos, aí, com muitas exclusividades e tal. Então, você não tem a comparação, né? Por isso que exclusividade nem sempre é bom, né? Você só tem uma emissora transmitindo tudo que você não tem como comparar, nem narrador, nem comentarista, nem qualidade de imagem, nem qualidade de áudio. Vamos lá, é isso. Manda a sua opinião e a gente volta a qualquer momento falando mais sobre a nossa querida mídia esportiva. Um abraço!